Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. Está iniciando agora o bate-papo de abertura dessa terça-feira, dia 1º de setembro, agora exatamente 10 horas. O mercado visto, então, começa a abrir. Eu convido a todos que quiserem participar que enviem suas mensagens, seja pelo LS Live, ou seja, pelo espaço do chat do nosso site que está aberto. O objetivo aqui é ficar à disposição de vocês para avaliar a situação gráfica dos papéis dentro dos modelos que nós usamos e ensinamos. Vou começar para dar tempo para as pessoas começarem a chegar e mandar suas mensagens, né? Vou dar uma olhadinha na situação do índice e o que a gente pode esperar para o pregão de hoje. Deixa eu só verificar se está tudo 100% com a transmissão. Perfeito. Agora sim, então nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Bovespa na sexta-feira nos gerou um candle, primeiro candle de baixa, né, de queda, de força baixista, depois de um repique significativo. Foi curto no tempo, mas foi significativo na amplitude, chegou aqui na média móvel de inferiores na retração de 68. A perda mínima de sexta-feira provavelmente acarretaria um movimento corretivo em busca da retração de 0,382, foi isso que a gente colocou no farol, e foi isso que aconteceu. O mercado deu aquela beliscada na retração de 0,382 e voltou, até oferecendo ali uma oportunidade para uma comprinha no intraday, né, mencionada lá no LS Live. Para o pregão de hoje, tá, a expectativa é de uma abertura baixista. Por enquanto o mercado à vista abre sem grandes correções, mas ele deve corrigir com alguma certa intensidade, abaixo da mínima de ontem, inclusive, porque o futuro já opera com uma queda significativa superior a 2%. Tá? Então, o mercado abrindo um gap de baixa, veio abaixo do suporte da retração de 0,68, e por isso a expectativa é que esse movimento prossiga, esse movimento de queda prossiga até o próximo suporte, que é em 45.250, nessa linha aqui. O ideal é a formação de um primeiro movimento para a gente poder enquadrar o futuro num setup, portanto, conseguir operar este movimento. Por enquanto, esse movimento de queda não gerou nenhum tipo de operação dentro dos modelos que a gente trabalha. Tá? Dando minha opinião pessoal aqui, acho muito improvável que o mercado consiga vir abaixo dos 44.360 pontos, que é o ponto mais crítico de suporte desse fundo agudo do final de agosto. Tá? Então, correções aqui, na minha opinião, devem ser vistas como, claro, oportunidades de curto prazo para operar na ponta vendedora, mas principalmente oportunidades para buscar posicionamentos na ponta compradora, porque um repique deve vir. Esse movimento agudo dificilmente vai ser superado, esse movimento de queda agudo que nós tivemos em agosto, dificilmente vai ser superado no curto prazo. Tá? Ok. O mercado americano também iniciou um processozinho corretivo. Vamos olhar aqui o gráfico do S&P 500 futuro, que já operava desde ontem, né? A gente viu no farol que no pré-mercado já viu uma pressão vendedora significativa. Então, eu nem diria que essa queda que a gente está tendo aqui é reflexo do orçamento deficitário que foi apresentado ontem aqui para o Brasil, né, com déficit. Existe um movimento global sim, de correção e está sendo intenso aqui no mercado americano. Mas aqui eu também vejo improvável que o mercado rompa esse patamar no curto prazo. A gente deve ter uma correção e logo a gente deve ter o mercado voltando para próximo desse topo, desenvolvendo provavelmente uma contração. Esse é o movimento que eu considero, pela minha experiência, o mais provável para os próximos dias. Tá? Mas por enquanto é uma tendência de baixa e no S&P 500 futuro não há nenhum sinal de finalização do movimento. Tá? O dólar. Vamos lembrar os senhores que o dólar ontem teve uma troca de contrato, né? A gente estava operando até pouco tempo o WDOU,
tá? E esse contrato venceu ontem, e desde ontem a gente já opera o WOV15, tá? O dólar nos gerou uma operação na ponta compradora no dia 25, tá? Rompeu uma congestão, rompeu um topo anterior, próximo da média móvel de 21 períodos, a gente teve uma correçãozinha e na sexta-feira um sinal de possível retomada do movimento de alta que foi acionado ontem, né? Gerando até uma nova operação na ponta compradora pelo método BISE, conforme está nas tabelas da página do Farol. Tá? A expectativa é de alta e o dólar vai prosseguir no movimento de alta. Vamos pegar o dólar perpétuo aqui e a gente deixa o dólar sem qualquer tipo de ajuste, que é como eu gosto. A gente tem um maço de bandeira que foi acionado e o alvo para esse maço de bandeira, na minha projeção aqui alternada, é 3.923. Okay? Então, minha expectativa é de alta até lá. E o juro segue com alguma pressãozinha compradora, mas provavelmente vai perder força em cima dessa resistência e deve seguir um movimento de congestão entre esse suporte e esta resistência. Então a gente deu aí um panorama. Vamos só olhar o dólar no intraday, que eu me passei aqui, a gente não olhou. O WOV15 no intraday tem essa movimentação, por enquanto não enquadra nenhum tipo de operação. O mais próximo que a gente tem aí seria a formação de um primeiro movimento, que ainda depende da formação de um topo. Ok? Então, agora que a gente já tem essa ideia mais geral aí do mercado, vamos dar atenção às mensagens. Fer Serramos, Bizi, acho que essa queda é para fazermos um fundo superior ao último fundo e vamos começar a fazer topos e fundos ascendentes. O que você acha? Bom, compartilhamos da mesma opinião, né? Mas lembra que essa é apenas uma opinião, tá? Que não deve embasar por enquanto operações. A gente deve sempre tentar, deve sempre operar o que o gráfico sugere, e melhor ainda quando o gráfico faz aquilo que a gente já esperava pela nossa análise, aí a gente fica mais confiante. Lobo diz, Bizi, pela sua experiência, o Twin Towers do dólar acionado no quarto candle de 15 minutos de hoje teria sucesso se operado? Olha, tu pode até chamar isso de um Twin Towers, mas não é exatamente o Twin Towers que eu gosto. O Twin Towers que eu gosto são candles mais equivalentes entre si, tá? Mas provavelmente esses dois candles aqui, o conjunto deles e a superação dessa máxima, o que é aqui? Um candle um pouquinho mais forte queda, dizendo que o mercado vai fechar esse gap, e daí o mercado reage, o papel reage, fazendo um candle completamente oposto, mais forte com mais volume. Tá? Então, de certa maneira, encaixa um pouco a ideia de um Twin Towers. Então, provavelmente, o preço vai conseguir buscar aqui os 3.716, onde a gente tem resistência. Mas não é o Twin Towers mais perfeito, tá? O Twin Towers, eles são dois candles mais equivalentes e amplos, tá? CJ, Bizi, você compraria papéis como Fibria contra a tendência da Bolsa, apesar da Bolsa e o dólar estarem tão instáveis? Olha, independente do cenário da Bolsa, estando altista ou baixista, a gente sempre tem papéis que têm vida própria e conseguem desenvolver boas tendências, seja a favor ou seja contra. O mais importante é sempre tu conseguir entender a força daquele papel, mais do que aquele papel inserido no contexto do mercado. Essa é uma análise mais difícil. Tá? A Fibria sinalizou compra ontem, rompendo essa congestão. A gente só não dá compra aqui em Fibria, porque é um rompimento que a gente analisa como um pouco esticado no curto prazo. Tá? Sendo provável, então, que o movimento aqui não flua tanto, estando propenso a um pullback, e a gente gostaria de operar esse pullback. Tá? Então, não teria problema. Se o sinal que o papel apresenta é forte, tá?
tu pode operar independente de como está a bolsa. É claro que talvez a gente possa se expor um pouco mais ao risco de bolsa, tá? Quando não só o papel sinaliza uma direção, uma entrada, quanto também o mercado como um todo favorece esse movimento. Daí a gente pode ser um pouquinho mais corajoso, se expor um pouco mais. Quando as coisas estão mais perigosas, a gente se expõe um pouco menos. A gente vai ficar mais criterioso nas entradas, talvez a gente não entre tão pesado, a gente faça uma meia posição. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. Renato pergunta se no dólar não seria uma barra elefante. Não. Não é uma barra elefante. Essa barra aqui não se destaca em relação às demais barras. Não é uma barra elefante. Tá? Já o que nós tivemos no mini índice ontem, aqui, o primeiro candle do dia, aqui a gente pode considerar isso uma barra elefante. Ela realmente se destaca em relação às barras mais recentes que ocorreu. Sendo ainda a primeira barra do dia, o que é bom, favorece o entendimento de barra elefante. O mini índice agora monta o primeiro movimento, tá? Então, o rompimento da mínima do dia, a partir de agora, desde que a gente não tenha o rompimento da máxima, o mercado indo embora, tentando fechar esse gap, o rompimento da mínima do dia é venda, rompimento de primeiro movimento. Bobilito. Bom dia. Se possível, analisar a LET6. Então, esse aqui é o gráfico da LET6, claramente numa tendência de baixa. A gente não tem um gráfico amigável a operações na ponta compradora. Tá? No momento a gente está numa perna de queda, dando prosseguimento à tendência de baixa. Tá? Se o papel chegar no suporte, que é esse fundo anterior, não vai ter uma distância significativa para as médias. Então não vai se enquadrar em operação de retorno na média, a não ser que flua muito além desse fundo. E se o papel inverter, começar a subir, romper esse topo anterior, fazendo um zigue-zague ascendente, tá? A gente vai ter uma situação onde o rompimento vai estar contra uma confluência importante de médias. Duas médias muito próximas, aqui apontando para baixo, de 21, a de 200, a de 50, a gente ainda tem esse fundo anterior. Tá? Então não vai ser um cenário muito bonito para operações na ponta compradora. Além disso, a gente ainda teria essa LTB aqui, dificultando o cenário. Então, para a LET ficar mais amigável a uma movimentação altista, vai demorar algum tempo. Para a gente vai lá congestionar e conseguir gerar algum tipo de rompimento aqui. Quanto mais o papel anda para cá, mais força perde esse fundo aqui e mais fácil fica o rompimento da LTB e as médias também ficam mais para baixo, fica mais fácil romper as médias no rompimento de uma resistência da cabeça do pivô, enfim. Meu xará Thiago diz, Bizi, o que você prefere para longo prazo, Bradesco ou Itaú? Obrigado. Olha, os papéis andam muito próximos. E graficamente eles também estão razoavelmente parecidos. Tá? Ó, esse é o gráfico de Itaú. E esse é o gráfico de Bradesco. Mas eu prefiro Itaú. Primeiro por uma questão de predileção pessoal. Eu não gosto de Bradesco, eu gosto de Itaú, como banco. Tá? Em termos gráficos, tem um detalhezinho aqui. O Bradesco rompeu essa zona de suporte aqui, ó, nesse movimento de queda. Itaú, não. Itaú respeita esse suporte. Então, me parece que Itaú é um banco mais forte, também graficamente. Ok? Fechamos então mais um candle aqui no gráfico de 15 minutos. Formou-se o primeiro movimento. Se a gente for olhar um gráfico tipo a Vale se enquadra, pessoal, num setupzinho de fechamento de gap, tá? A gente tem um gap contrário ao movimento prévio, uma amplitude boa de gap, um candle fechando, um candle contradizendo a abertura em gap. A superação dessa massa permite compra com stop abaixo da mínima. Tá? Isso dentro do método Bizi de day trade. Um setup que não é meu favorito, não é tão frequente, mas aí parece que tem um enquadramento bem razoável.
Vamos lá, o eTrader diz o seguinte: bom dia, Bizi, poderia avaliar Itaú diário, se possível, considerando também a situação do semanal, essa região de preços, memória, por volta de 26. Então lhe parece importante, talvez formando um calcanhar de pivô de alta, ser agressivo uma compra, mas o stop bem curto em relação ao potencial título ativo? Grato. É uma questão de estilo. Vamos pegar aqui. Tu postou um gráfico que o pessoal não vai conseguir ver. Ou vai? Deixa eu tentar abrir aqui. Este arquivo não pode ser aberto? Como assim? Tá dando algum pau aqui que o arquivo não pode ser aberto. Não consigo abrir. Mas enfim. Se essa zona dos 25, 26 é importante suporte, eu considero que sim. Tu vê isso tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Tá? No gráfico semanal a gente está na base de uma congestão que se desenvolve desde 2011, claramente. Tá? E com resistência lá próxima a 41. Uma compra aqui foge dos setups que a gente costuma trabalhar. Tá? Mas eu entendo o que tu está querendo dizer. A questão, se tu aguenta um stop, botar um stop, sei lá, abaixo aí dos 24,60, uma compra aqui pode ser interessante. Eu só não estaria comprando, se tu quer buscar essa entrada um pouquinho mais arrojada, eu só não estaria comprando agora do nada. Eu esperaria algum argumento, por exemplo, o fechamento de um candle branco aqui e a superação de uma máxima. Então, operaria num próximo pregão. Acho que seria possível. Tá? Mas seria, apesar de tu pagar mais caro, seria mais seguro tu esperar a formação de um pivô e o rompimento aqui em cima. Então não precisa necessariamente botar o stop aqui embaixo, daí tu pode botar o stop abaixo do calcanhar do pivô. Tá? Mas eu acredito sim, eu acho que não é muito segredo que eu acredito que o mercado tenha feito um fundo por um prazo longo. Né? E é fácil perceber se eu vou estar errado e remediar as posições. O mercado testou esse fundo de 2000, está vendo aqui o gráfico do índice Bovespa. O fundo de 2013, as possibilidades do fundo de 2014, um pouco abaixo do fundo aqui inicial de 2015. Mas enfim, a gente marcou bem esse patamar aqui. Tá? Se o mercado conseguir fechar abaixo desse fundo, tá? Porque a análise provavelmente estava errada, daí a gente pode cair fora. Daí só entrei de novo com a formação de um pivô, se o mercado mostrasse que o rompimento foi falso, tá? E ficaria atento a uma correção que eu acredito improvável, mas que é possível, até a faixa dos 30 mil pontos aqui embaixo. Esse seria o próximo ponto interessante. Vitor, bom dia, Bizi. Pode comentar o Bradesco e Eletropaulo? Vou começar com o Bradesco, já que a gente está falando de bancos. O Bradesco está um pouquinho mais fraco, porque rompeu esse suporte dos 25. Também já está mais próximo do fundo anterior. Tá? Também já está mais próximo desse fundo anterior. Então, Itaú realmente se mostra mais forte. Mas eu não vejo no momento nada a ser trabalhado em Bradesco. Talvez se o Bradesco testasse esse fundo e formasse um candle bonito de reversão, com bom volume, eu pudesse me arriscar num fundo reflexo aqui. Tá? De novo, acho um pouco improvável que esse fundo seja perdido, mas é mais provável em Bradesco do que em Itaú. Tá? Em termos de abertura, não vejo muita coisa a ser feita. O sujeito pode até trabalhar um setup de fechamento de gap, mas não é o cenário ideal porque as bandas estavam fechadas e elas se abrem com esse candle. É preferível um cenário onde as bandas já estão abertas. Eletropaulo está bem perigosa. Ela fez uma correção até essa média móvel de 200, segurou na média móvel de 200, mas não conseguiu repicar, junto com esse repique que houve no mercado. Tá? E agora o papel começa, depois de já ter testado, entendido a posição da média móvel de 200, ao invés de subir, o papel começa a vir para baixo, e se vier a romper, fechar abaixo dessas mínimas aqui, a gente vai ter uma ilha rompida para baixo. E o que a gente poderia esperar seria um movimento corretivo em busca dos 9,70.
Tá? 9,80, 9,70 pelo menos no primeiro momento. Então não me parece agora um ponto tranquilo para compras, mas é um pouco prematuro para vendas. Mas me parece que o papel está mais disposto a cair do que de subir. Tá, o rompendo esse ponto também seria rompendo a retração de 0,68. Mas melhor que Eletropaulo, na minha opinião, estava a Senig ontem. Senig ontem gerou um sinal de venda pelo rompendo de uma ilha. Coloquei isso no farol, chamamos bastante atenção desde sexta-feira. Né? Rompeu, gerou venda e agora a expectativa é que essa queda se intensifique. Comentário de CS Trader. Bizi, para o WDOV15 formar primeiro movimento, precisa antes perder a mínima de 3.699? Sim. E coisa que acabou de acontecer. Então a gente considera isso aqui a base do primeiro movimento. E agora o mercado tem que formar um topo. O mercado aqui é um movimento um pouquinho mais complicado, porque essa massa é mais alta que essa mínima mais baixa que essa. Vou pedir ajuda aqui para o Vlad. Vlad, se esse candle fechar aqui no gráfico do dólar no 15 minutos, a gente poderia considerar já essa máxima aqui como o final do primeiro movimento, ou a gente teria que esperar uma máxima mais baixa? Uma máxima mais baixa. Tá, então, aqui é um cenário um pouquinho mais delicado, mais complicado. Tá? Então a gente teria que esperar ainda um próximo candle que conseguisse produzir uma máxima mais baixa. A gente já tem mínima mais baixa, então a gente precisa de uma máxima mais baixa que essa máxima aqui para finalizar o primeiro movimento. Enquanto a gente está conversando aqui, Braskem, um papel que chamou a atenção ontem, está rompendo aqui uma zona de resistência, tem uma barra meio que de ignição, a superação dessa máxima levaria provavelmente ao teste dessa região aqui. Não fica muito, o cenário não fica muito bom para swing trade, porque o custo do stop é maior do que o alvo, tá? Então não tem aquela relação muito boa. Mas é um papel para a gente ficar de olho no intraday. Ontem já deu uma boa operação de day trade por barra elefante rompendo de linha d'água, e hoje abriu em gap de baixa, fechou esse gap, o candle que está fechando esse gap está querendo se desenhar uma barra elefante e também romper a linha d'água. Então se fechar assim, pessoal, a superação dessa máxima aqui em Braskem gera compra pelo método business quando está abaixo desta mínima aqui, para o rompimento de linha d'água. Kelvin, bis em Semig, a distância de 30% da média móvel de 21 períodos não deixa desconfortável este trade? O ideal é que essa distância não seja tão grande. Tá? Mas dentro do meu modelo, isso não é um impeditivo absoluto. Vamos ver aqui qual que é a exata distância que a gente tinha. Tá? Então, média de 21 períodos aqui. Fechamento de ontem, a gente tem uma distância de 14,22%. Tá. A média da volatilidade histórica é 46,61. Então, exatamente, o teu cálculo é correto, a gente tem 30%. O ideal é quando o rompimento, o ideal é que os rompimentos estejam ali até 25%. Tá? Mas nesses casos que eu faço, tá? Eu não acho, visualmente eu não acho que o papel está tão esticado assim, tá? Então eu particularmente não me preocuparia muito. Mas quando eu vejo que realmente está mais esticado, mas o papel está demonstrando força no sinal, eu acho que vale a pena entrar, eu posso fazer um regime de ajuste de stop diferente. Tá? Ao invés de isso que eu passo no meu treinamento, ao invés de esperar determinado movimento para a partir dali começar a ajustar stop, eu já posso ajustar stop para cima da máxima de cada candle, não dando muito espaço para o mercado vir contra, tá? Querendo pegar então essa força inicial aí do mercado, tá?
Mas foi uma boa pergunta que tu mandou aí, parabéns. Olha aqui, Smiles. Smiles, a gente conseguiu pegar um trade interessante nesse martelo. Foi uma boa operação. O papel bateu na média móvel de 200 na fronteira do gap, volta a cair. Com isso, forma uma congestão em gap, que a gente pode dizer que é uma ilha. E o pregão de hoje está ameaçando o rompimento dessa ilha para baixo, que seria também um rompimento de suporte. Talvez Smiles aqui venha buscar a faixa dos 42. Então ficou bem interessante no curto prazo uma operação. Essa operação já se encerrou no lucro. E agora o papel começa a ameaçar rompimento que pode levar a 42. No 42 seria um bom ponto para compras. CS Trader, Busy, para day trade você opera BOVA 11? Não é um papel que eu costumo operar muito, mas sim, eu acho ele bem... eventualmente rolam operações, tá? Sem problema nenhum. É uma forma mais ou menos um pouco diferente, um pouco menos nervosa de volátil de operar os movimentos do índice. É mais ou menos como o índice futuro, só que o índice futuro é um pouquinho mais safado. Gerdau com um cara que vai fechar esse gap aí. Você tá fechando esse gap aí, acho que era interessante. Bom, estamos na hora de encerrar, vou ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. A gente encerra o chat por aqui, mas a gente não encerra nossas atividades de acompanhamento de mercado. A partir das 11 e pouquinho estaremos disponíveis transmitindo no LS Live, exclusivo para clientes da Leandro Stormer. Se vocês não são nossos clientes, estão aqui nos assistindo, por que não são ainda? Transfira a conta para cá. Grande abraço, até a próxima.